Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito bom também. Eu ia continuar a parte 2 lá sobre a desconstrução do livro de Jó, para mostrar de maneira correta o que a escritura traz, mas, mediante a necessidade atual de hoje, que respondendo perguntas, vendo aí o que o povo hoje, conversando com alguns irmãos ali, eles têm de dúvida naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles trouxeram, em acontecimentos até da própria situação da vida da pessoa. Achei legal o que a gente conversou e decidi conversar sobre isso com vocês hoje, especificamente. Hoje a gente vai falar de um tema chamado, que vocês já viram falar, sobre a expressão tomar posse. Então, se eu fosse dar um nome para essa pregação, um dos nomes possíveis que poderiam ter é tomar posse ou receber. Vou deixar vocês pensar aí. Espero que vocês gostem. Lembrem-se disso. Analisem tudo perante a escritura. Em contexto, vai para o contexto histórico, cultural, moral da época. Entenda o que está sendo dito. O intuito não é ofender ninguém, nem destratar ninguém. O intuito é trazer verdades bíblicas para a gente conversar, crescer junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E nesse crescer na graça e no conhecimento, está falando de relacionamento profundo. E nesse relacionamento com Jesus, a gente é transformado cada vez mais quando a gente para olhar o que ele ensina e como a gente age a partir desse ensinamento na nossa própria vida. Lembra? Isso aqui não é para você apontar o dedo para o outro dizendo que o outro está errado. Não. Isso aqui é para você ouvir, meditar, saborear, discernir, ver se faz sim, ver se é o pesquisar se é aquilo mesmo, tá? Para vocês terem segurança e aí então vocês poderem andar com segurança na sua vida cristã, tá? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que ensinam muitas coisas e isso pode ser um problema dependendo como é o que é ensinado, o que não é. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. O problema sobre o ensino de tomar posse não está necessariamente na palavra tomar posse, tá? Mas é da onde essa pessoa ela tenta viver. Como assim da onde ela tenta viver? Quando a gente vê, quando a gente volta para Gênesis, a gente vai perceber quando Deus criou Adão, Adão não precisava conquistar a identidade de filho. Porque Adão já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele não tinha necessidade de conquistar algo de Deus, de conquistar a imagem de filho, conquistar a filiação de Deus. Não tinha essa necessidade. Nem tomar posse de que ele era filho de Deus. Adão não tinha essa necessidade. Porque ele já nasceu filho de Deus, ele já vivia a partir daquilo que ele já era. Ele não fazia o que ele fazia para se tornar. Ele fazia porque ele já era. Então, quando a gente entende na nossa criação, quando a gente nasce de novo, que a gente já é filho de Deus, a gente já tem tudo em Cristo Jesus, e a gente muda essa perspectiva olhando para isso, a gente vai sair dessa terminologia de tomar posse e entender que a gente vive a nossa vida a partir daquilo que a gente já é nele. A gente não se torna, a gente já é. Ele já fez a gente filho, ele já deu autoridade, já deu poder, já deu tudo pra gente. Então a gente já é, e na medida que a gente cresce no conhecimento dele, e quando eu digo crescer no conhecimento, eu não estou falando de algo intelectual, eu estou falando de um relacionamento profundo, aonde você se relaciona de verdade com o seu pai através do Espírito Santo, aonde você tem um prazer imenso de ter uma relação com ele, assim como ele tem um prazer imenso de ter uma relação contigo. Amém? Então, quando a gente vê dessa forma, a gente muda isso. Então, quando a gente pega e olha para Gênesis ainda, a queda mudou completamente essa mentalidade. Por quê? A gente tem uma mentalidade da graça, da graça de Deus hoje, tem a mentalidade aqui dessa mentalidade que a gente vive da queda do homem que ainda ecoa na vida de muitos cristãos e não cristãos. O que define se a pessoa é cristã ou não é cristão? Ah, o que define é se ela recebeu Jesus como seu Senhor e nasceu de novo. Isso é o que define, tá bom? Não é se você frequenta uma igreja, não é se você não vai numa igreja, mas se lá no teu quarto, lá sem ter frequentado alguma igreja, ou sem ter ido lá na frente algum dia, você entendeu que você precisa de Jesus e que ele vai te conectar novamente com o seu pai, e você confessou ele lá no seu quarto,
rapaz, você nasceu de novo. Então não tem problema, então não tem a ver com o local que você frequenta, seja igreja, seja não é, ou não, entende? Então vamos lá. Em Gênesis 3, quando a gente olha para o fruto lá que foi da. Lembrando do que Jesus, do que foi ofertado para Adão, que foi o quê? Adão, ó, se você comer desse fruto aqui, você vai conhecer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. A gente vê isso somente. Mas quando a gente vai para abrir a narrativa, a gente olha o quê? Olha o que que ele fala aqui. Lá em Gênesis 3, Satanás não ofertou para ele somente isso. Ele ofertou uma nova maneira de viver. Como assim ofertou uma nova maneira de viver? Satanás ofertou para Adão uma, um- uma relação de vida diferente daquilo que ele foi habituado em seu nascimento. Como assim seu nascimento? Ele foi criado por Deus, então ele já nasceu filho de Deus. Adão ele já nasceu com essa filiação, sendo filho de Deus, sendo um com Deus, tendo autoridade sobre a terra. Ele já nasceu com isso porque ele foi criado pelo próprio Deus. Então Satanás ofereceu para ele, nessa tentação de fruto, uma vida diferente daquilo que ele já era, entende? Que é a mesma coisa que ele oferece para a gente hoje. A gente já é filho de Deus e ele ainda tenta puxar nós para a mentalidade antiga. E isso acontece com todo mundo, sem exceção. Então vamos lá. Gênesis 3:5 diz o seguinte: Porque Deus sabe que no dia que deles comer, que dele, do quê? Desse fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Olha só a frase que Satanás fala para Adão e para Eva. No dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir, vocês serão como Deus. Eles já eram como Deus? Sim. Como assim já eram como Deus? Eles eram filhos de Deus. Eles tinham essa filiação já porque o próprio Deus criou eles nessa condição atual. Eles tinham necessidade de viver diferente disso? Não, não tinham. Mas na cabeça deles, sei lá, ali eles acharam que tinha essa necessidade, então ele já literalmente decidiu viver de um modo operante diferente. E viver do modo operante diferente é o quê? Viver fora da dependência real de Deus. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho outro jeito de vocês viverem, disso que vocês já são. O que que aconteceu? Eles caíram no conto do fidalgo. O conto do fidalgo é o quê? A pessoa, ela acreditou naquilo, foi naquilo e executou aquilo e aconteceu. Então vamos lá. Olha que legal. Como Adão já tinha sido criado, e a gente vê isso em Gênesis 1:26, quando fala: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eles já eram a imagem de Deus. Então Satanás ofertou para eles algo que eles já possuíam, de certa forma. Tu entende que a oferta não foi algo diferente? A oferta foi, cara, se você ter esse conhecimento, você vai ser como Deus. Percebeu que ele distorceu ali na tentação? Quando você analisa o texto, ele ofereceu algo para eles, um conhecimento diferente, dizendo que por ter aquele conhecimento diferente de vida, ali ele seria como Deus, sabendo que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já o único homem criado de arrancada, sem passar por um nascimento de relação de pai e de mãe, foi Adão. E Eva, que saiu da costela dele. Então ali ele já nasceu com filiação de Deus. Tu entende? Já nasceu. E aí Satanás oferece para ele um outro tipo de conhecimento que molda o estilo de vida da pessoa. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento, ele molda a crença da pessoa. Moldando a crença da pessoa, logo a pessoa ela vai mudar o comportamento dela e ela vai mudar a perspectiva que ela olha a vida. Então Satanás, ele ofereceu um tipo de conhecimento diferente, dizendo que com aquilo lá, ele seria como Deus. Basicamente é isso que ele fez. Entende? Então, e esse padrão continua até hoje. Então vamos lá, qual que era a estratégia de Satanás ali? Ele faz a pessoa acreditar que precisa conquistar aquilo que Deus já deu. É que nem a frase eu tomo posse. Por que que você precisa conquistar aquilo que Deus já te deu se ele já te deu? Tem pessoas que têm um resultado quando fazem isso, show de bola, não sou contra isso, mas quando a gente para analisar, tem muita gente frustrada que faz isso e não recebeu e não manifestou nada. E aí essas pessoas frustradas, elas chegam a duvidar da mensagem da palavra de Deus, achando que aquilo lá não é verdadeiro. E aí Satanás usa essas pessoas
para gerarem experiências pessoais negativas, para poder gerarem ensinamentos para as pessoas saírem dos caminhos que Deus trouxe. E esse que é o grande problema atual. A gente vê isso de maneira sutil e às vezes de maneira escancarada. Então vamos lá. Lá no Éden, trazendo o Éden para vocês entenderem, Satanás, em outras palavras, disse para Adão que eles ainda não tinham a imagem de Deus, que eles ainda não eram, melhor dizendo, filhos de Deus. Vocês precisam comer desse fruto para vocês serem filhos de Deus. Que é isso que o texto de Gênesis 3,15 fala. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. E eles já foram criados previamente à imagem e semelhança de Deus. Entende? Eles estão dizendo que você precisa acrescentar alguma coisa a mais naquilo que tu já é. Então, quando a gente vê um evangelho que fala o seguinte: para você ser abençoado, você precisa fazer isso, além de ter Jesus, cara, assim, vamos lá, tu tá acrescentando algo à obra de Deus. E por tu tá acrescentando algo nessa obra de Deus, sabe o que que vai acontecer? A probabilidade de ter frustração é grande. Isso que é o grande problema. Entende? Então você não acrescenta nada na obra consumada de Jesus, você apenas recebe ela pela fé, meu. É só isso. Nada além disso. Você recebe mediante a sua fé. E receber pela fé é simplesmente você descansar no que ele fez através de Jesus. E nesse descansar, a gente está falando de uma pessoa que de fato confia naquilo que foi feito. É como você acordar toda manhã. Tu já parou para analisar por que que você coloca teu despertar no outro dia? Eu faço isso, acho que todo mundo faz. Você vai dormir e você coloca um horário para acordar. Tem gente que já acorda sozinho, isso é muito bom, mas tem gente que ainda utiliza o despertador. Olha a quantidade de fé que tu tá exercendo, se você quiser falar de quantidade ou pensar em quantidade, de fé que tu tá exercendo de botar o despertador, despertar no outro dia sem saber se você vai acordar. Então você já está exercendo fé no outro dia quando você for acordar. Entende? Sem saber que você vai acordar, você já está lá, ó. Eu quero isso. Será que eu vou acordar? Será que eu não vou? Mas eu tô crendo que eu vou acordar porque eu tô com o despertador aqui. Entende? É basicamente isso que acontece. Então aqui você já sabe que você vai acordar. E se tu não acordar, glória a Deus também, porque você vai para um lugar muito melhor do que estar na terra. Brincadeiras à parte. Mas voltando aqui. A raiz da tentação aqui em Gênesis não era o fruto em si, era colocar em dúvida sobre aquilo que Deus já havia estabelecido. Como assim? Pegando hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldades na área de cura. Elas falam que Deus não quis curar elas por algum motivo. Umas até criam doutrinas dizendo o seguinte: você para você ser curado, você precisa dar seu dízimo. Eu já ouvi isso. Isso é balela. Para você ser curado, você precisa guardar, fazer uma campanha de 7 sextas-feiras nessa aqui, que lá no final, lá no último dia, tu vai receber o teu milagre. Eu já vi isso, tinha muito na cidade onde é que eu morava, principalmente numa igreja chamada Assembleia de Deus. Tinha bastante isso lá. Então a estratégia do diabo é colocar dúvida naquilo que Deus já estabeleceu. Se ele já estabeleceu que tu é curado, o que que tu precisa fazer? Não é tomar posse. Você já é curado. Como é que tu vai tomar posse daquilo que tu já é? O que que você faz então? Você aprende a receber. Como? Pai, eu não tenho toda a revelação sobre isso, mas eu decidi confiar no que tu já fez nisso aqui. Por mais que eu não entenda tudo e nem precise entender tudo agora, porque eu sei que o Senhor vai me conduzir para conhecer e entender tudo isso, mas eu recebo pela fé nisso, eu recebo isso o que tu fez por mim. Aí você age em fé, confiando naquilo que ele fez, mesmo sem ter muito conhecimento. E quando você tem conhecimento, aí então você tem que, dentro desse conhecimento que você tem, tu tem que entender se não é somente um conhecimento intelectual. Porque tudo que tu tem de conhecimento, por mais que você tenha uma mente intelectual e a pessoa pode ser inteligente, ele tem que ser experimentado pela palavra, ou seja, você tem que dar um jeito de colocar em prática. Aí o jeito que você vai fazer isso é pessoal de cada um. Tem uns que quando vão evangelizar alguém, quando nunca foram, vão com uma pessoa a mais e começa a evangelizar e fazer daquele jeito lá e depois vai refinando, vai melhorando e assim vai indo. De alguma maneira tu vai colocar. Seja até se expondo em situações difíceis para você aprender a confiar em Deus em situações difíceis. Como que tu vai desenvolver isso aí?
O como é mais está relacionado a ti do que ao próximo. Tem gente que decide ficar, um exemplo, sem trabalhar e depender totalmente da provisão de Deus para a sustentação de um lar inteiro. Eu conheci um casal que fez isso e realmente foram sustentados. Então eles têm esse fruto de manifestação ali para poder aprender a confiar em Deus em alguma área específica. Então vai do decorrer de cada um aí de como você vai aplicar isso. Fazendo isso, você vai provar que a mensagem de Deus é verdadeira. Porque você vai estar mostrando na prática que você está confiando nele, apesar das circunstâncias. E assim vai indo. Entende? Então, a estratégia do diabo sempre será colocar dúvida sobre aquilo que Deus já estabeleceu. Como eu falei anteriormente. Muitas vezes eles querem bater no ministro de Cristo. Quando eles fazem isso, eles estão batendo na mensagem que está por trás desse ministro de Cristo, entende? Porque o ministro de Cristo está ensinando uma mensagem. E essa mensagem que ele está ensinando pode transformar a própria vida dele, assim como a vida de muitas pessoas. Então eles tentam gerar descredibilidade através, atacando a imagem daquele ministro, que é o que acontece. Mas o ministro continua ministrando, independente disso. Isso é você ser seguro na sua identidade, entende? Então, a função do diabo, para deixar muito mais claro, é sempre colocar dúvida no caráter de Deus e na sua palavra. Essa é a função primordial dele e ele continua fazendo isso. Ele fez isso lá no jardim, ele fez isso na tentação com Jesus e continua fazendo hoje em dia. Então, a função dele é isso aí, gente, só para vocês entenderem. Então, lá em Mateus 4, que é a tentação de Jesus, a gente vai falar que ele começa falando assim para Jesus: Se tu és filhos de Deus. Se tu é. É como ele pergunta pra gente, pô, cara, tu sendo filho de Deus passando por problema? Todo mundo já ouviu esse pensamento vindo aí de alguma forma. Pô, meu, tu sendo filho de Deus ficando doente? Pô, meu, você sendo filho de Deus com problema financeiro? Cadê o filho de Deus que é que poderoso em Deus? Todo mundo já passou, já teve esse pensamento na cabeça, em algum momento veio esse pensamento. Não exatamente igual, mas algo parecido com isso. Todo mundo já veio. Pô, meu, tu não é o santo que vive em santidade, como é que tu tá se comportando, como é que tu tava agindo assim, perdeu o controle, meu? Todo mundo já viu algum tipo desses pensamentos aí. É como ele opera, para fazer você questionar sua identidade em Deus. Então, olha só, quando ele faz essa pergunta para Jesus, se a gente voltar atrás lá no Evangelho de Marcos, você vai ver que o próprio Deus falou que Jesus era o filho amado. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ali, na forma de pomba, como uma pomba, melhor dizendo, veio uma voz do céu e disse: Este é o meu filho amado, a quem tenho alegria. Então ali ele já sabia que o Cristo já sabia que ele era filho de Deus. E Satanás chega lá em Mateus 4 falando para ele assim: Se tu é filho de Deus. Então a pergunta que eu faço aqui para a gente meditar junto é: Você já é filho de Deus? Então, se vem pensamento dizendo, pô, cara, se tu é filho de Deus, por que que tá acontecendo isso contigo? Saiba que não é o Espírito Santo, de maneira clara. Porque o Espírito Santo, ele não vai fazer você duvidar da sua identidade. Ele vai te afirmar na sua identidade. Então, se você não tinha discernimento para saber isso hoje, você está tendo hoje. Toda condicional que vem na sua mente, fazendo você questionar sua própria identidade, que foi estabelecida por Deus, e você tem conhecimento da sua identidade, saiba que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te apontar para a identidade para você ser firmado nela. Entende? Se vier condicional, tu é filho de Deus agindo assim, pô, cara, complicado. Entende? A gente tem. Aí começa a ter o discernimento, a gente precisa crescer nisso. Então vamos lá. Aqui na tentação de Jesus, ele tenta fazer Jesus provar aquilo que já era verdade. Na prática, é isso que ele faz, isso, entende? Perceba o padrão. Esse padrão começa lá em Adão, vem para Jesus e vem para nós também. Então, se você consegue identificar o padrão da atuação do diabo, de como ele fazia desde o princípio, tu vai saber exatamente como ele vai fazer com você, porque ele vai fazer com você se já não fez. E você não vai tentar de novo. E quando eu digo tentar de novo, é porque o cara não desiste, tá? Ele já está derrotado, já foi derrotado pelo nosso Senhor Jesus. Jesus já colocou ele para humilhação, tirou o poder dele ali, mas ele tem a habilidade que é a capacidade de enganar as pessoas através do engano. Essa habilidade ele não perdeu, ele tem ainda. Então ele vai ficar lá
ao teu derredor, fazendo você duvidar da palavra de Deus, do caráter de Deus, do ensino de Deus. Entende? Então, esse mesmo padrão vem desde o início. Então, ele vai fazer por causa disso. Então, quando você coloca, fala, eu preciso tomar posse disso, aí automaticamente, quando a pessoa falar isso, em algumas pessoas vem o seguinte pensamento: bah, cara, eu preciso fazer isso porque eu ainda não recebi. Como assim, se você não recebeu? Não, eu não tô vendo. Aí a pessoa sabe o que que ela faz? Ele conduz a pessoa a reinterpretar Deus baseado em circunstância. E aí que tá o grande erro doutrinário, que ele faz as pessoas acreditarem. E daí aí dentro disso tem muitas pessoas que criam doutrinas que são ensinos baseados nisso. Aí eles reinterpretam a palavra de Deus ou Deus baseado nessas experiências circunstanciais que são alteradas com o tempo. E aí eles falam, pô, então Deus está se manifestando dessa forma, dessa experiência circunstancial. Ele não quis fazer. Aí começa dizendo, ele não quis fazer isso por causa disso, ele não fez isso por causa daquele outro. Aí começa todos esses porquês dessas reinterpretações através circunstanciais que as pessoas fazem. Isso é um grande problema, muito grave, por sinal, porque isso mexe com a crença da pessoa. E se mexer com a crença da pessoa, e mexe mesmo, a forma dela enxergar a perspectiva de vida, rapaz, é complicada demais, porque a pessoa ela vai apanhar sem precisar apanhar. E isso literalmente é inaceitável para o tempo atual. A gente tem que crescer nisso, entender, de saber discernir a voz de Deus de fato, a palavra dele, o que ele ensina em sua palavra com a voz do nosso adversário que já é derrotado. Por isso que tu não precisa ter medo dele. Ele vai te incomodar mesmo. Não tem como te dizer de diferente disso, não. Ele vai te incomodar, mas pode se posicionar na verdade. E para você se posicionar na verdade, você tem que ter uma relação com essa verdade. E não somente uma relação intelectual, que é muito importante também, tem o seu lugar de importância, mas uma relação íntima com o Espírito Santo. Aí muda totalmente o foco. Então vamos lá. O evangelho ele inverte completamente isso. Paulo nunca disse tentem se tornar. Paulo nunca ensinou nas suas cartas para a gente tentar se tornar alguma coisa. Ele sempre deixou claro, de maneira escancarada, nós já somos isso. Nós já somos santos, nós já somos abençoados, nós já somos curados e assim por diante. Então vamos lá. Lá em Efésios 1, para quem gosta de estudar, eu trouxe aqui algumas coisas que Paulo fala. Ele fala que a gente já é tudo isso antes da fundação do mundo e se concretizou em Cristo Jesus. Então a gente é escolhido, predestinado, aceito, redimido, perdoado, selados. Tudo isso já aparece como realidade daquilo que é, não como um objetivo. Como assim, não como um objetivo? Tem muita gente que transforma a vida de santidade numa performance de tentar ser santo baseado num comportamento de santo, sem entender que tu já é santo e porque você já ser santo, esse ser já te capacita para você andar. Você já é justo através de Jesus e por ser justo, ele já te capacitou para você andar em justiça. Quando eu digo andar em justiça, andar com uma vida correta em retidão, como fruto primordial do teu novo nascimento, não como um comportamento moldado baseado em regras religiosas. Essa é a grande diferença. Colossenses 2 fala o seguinte: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E depois ele fala também neles estáis completos. A palavra aqui completa é a palavra pé. Cara, não sei falar essa palavra, eu vou soletrar. Plepleromeni. É um particípio perfeito do grego, isso aqui. É um tempo verbal do grego, isso. A ideia aqui é uma obra concluída, com efeito permanente. Então, quando Paulo está falando isso, Paulo está dizendo: vocês já foram plenamente preenchidos em Cristo Jesus. Vocês foram completamente preenchidos nele. Vocês não têm falta de nada, em outras palavras. Você tem falta de alguma coisa? Não, porque você tem graça. Você tem o próprio Cristo em você habitar através do Espírito Santo. Você tem a palavra dele. Então, se você já tem tudo isso, por que que tu precisa conquistar no sentido de tomar posse? Uma pergunta para reflexão, não é? Porque naturalmente, quando a gente olha para o primeiro homem, Adão, antes da queda, a gente já viu que ele já era tudo aquilo, não tinha necessidade de ele conquistar alguma coisa. Literalmente não tinha. Esse negócio de conquistar,
de jornada, de meritocracia, veio com o pensamento da queda do homem. Porque a mente caída, que eu vou colocar dessa forma, sempre vai pensar nisso. A mente caída sempre vai falar que está faltando alguma coisa, que nunca é o suficiente ou algo, entende? A mente renovada vai pensar diferente. Ela vai dizer: eu recebi em Cristo Jesus. Eu não preciso convencer Deus a me dar alguma coisa. Ele já me deu em Cristo Jesus. Eu já tenho isso em Cristo Jesus. Então, permanecer na fé, sabe o que é permanecer na fé de uma maneira mais simples? É você aprender a concordar com o que Deus já fez em Cristo Jesus. E esse concordar não é só no sentido verbal, e nem no sentido intelectual, mas é concordar com o seu coração. E concordar com o seu coração, para deixar claro, porque isso daqui as pessoas podem mistificar, é você refletir tanto naquilo que você se posiciona com aquilo. Literalmente, se posicionar não é tomar posse, é você, através da paz interior que está aqui dentro, você entender: eu já tenho isso, eu já recebi de Jesus. E ponto final. É basicamente isso. O problema da linguagem tomar posse, que é o que a gente vai ver agora, trazendo todo esse contexto que eu trouxe para vocês aqui, a gente vai ver como funciona. Até publiquei isso hoje, mandei para algumas pessoas aqui. Olha que interessante. A pessoa fica doente, o que que ela fala primeiro? Eu vou tomar posse da minha cura. Lembrando que eu sei que tem pessoas que já receberam através disso. Dentro do que elas receberam através disso, eu acredito que elas depositaram a fé delas em Deus. E não no ritual de falar eu tomo posse da minha cura, mas elas entenderam de certa forma que confiaram que Cristo fez aquilo por elas. Então, esse detalhezinho de tomar posse ali, na forma que foi aplicado, não muda o lugar do objeto da fé dela, que foi a obra consumada de Jesus. Então, tem pessoas que entendem isso e usam essa linguagem e receberem. Tem pessoas que não entendem isso que eu falei e colocam isso como um método para receber. E por causa disso não vai receber. Não é porque Deus não quer, mas ela está confiando num método espiritual para receber aquilo. Então vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês é: tomar posse de quê? Deus ainda precisa decidir se ele vai te dar alguma coisa ou ele já te deu, ou ele já te deu todas as coisas através de Jesus. Inclusive, ele deu o próprio filho para nos resgatar. Então ele está decidindo fazer alguma coisa, aí te dar alguma coisa ou ele já te deu tudo? Essa é a pergunta que a gente tem que entender. Pelas escrituras eu respondo: ele já me deu todas as coisas em Cristo Jesus. Eu não preciso que convencer ele a me dar nada, nem esperar ele a me dar decidir me dar alguma coisa. Por quê? Ele já me deu tudo em Cristo Jesus. E isso para mim é suficiente. E por ele ter me dado tudo, a graça dele atua abrindo portas de maneira sobrenatural. Sem muitas vezes pedir alguma coisa, as portas se abrem. Porque a graça dele atua dessa forma. Entende? Então, quando a pessoa acha que Deus tá com aquela mentalidade de tomar posse, pensando se Deus ainda vai decidir dar alguma coisa para ela, isso não é nem posse, isso é tentativa. E tentativa nem fé é. E isso que é o problema. As pessoas elas estão tentando receber alguma coisa e achando que estão depositando sua fé depositando a fé, mas na verdade nem está aplicando uma fé em Deus de maneira consciente. Ela está aplicando em cima de uma metodologia criada com uma frase de efeito que criaram, porque esse termo tomar posse não tem nem nas escrituras. Então vamos lá. Então não é nem convencer, é permanecer confiando. Você não precisa convencer Deus, você precisa aprender a confiar nele. Entende? Essa é a grande sacada. A palavra receber, hoje a gente vai ver isso também. Olha que legal. Sabe quem usa muito essa linguagem de receber? O próprio Jesus nos evangelhos. Depois olhem lá. Essa palavra é a palavra grega lambano, que significa receber, aceitar, acolher, apropriar, e nunca significa convencer alguém a entregar alguma coisa. Então você não convence em Deus, você recebe. Eu recebo isso do próprio Deus através de Jesus. Eu já tenho isso porque ele me deu. Um exemplo disso é em Romanos 5,17, que fala o seguinte: os que recebem da abundância da graça. Os que recebem da abundância da graça. A gente recebe dessa abundância da graça. A gente não toma posse da graça, a gente recebe dessa abundância graça. E Paulo, o interessante é que Paulo não diz aqui os que conquistam, os que merecem, os que, os que provocam Deus. Ele diz os que recebem. Então vamos lá.
Por que receber é tão difícil? É uma pergunta muito interessante e pelo dia de hoje, que conversando com algumas pessoas durante no período da tarde ali, que receberam cura, inclusive. Foi muito bom, foi muito bacana. Por que receber é tão difícil? Porque o receber, sabe o que que exige do receber, galera? Sendo sincero com vocês, descanso. A gente aprendeu que a gente tem que matar o boi no dia para poder sobrar no outro dia. A gente descansa? Não, a gente aprendeu que a gente tem que estar fazendo tudo o tempo inteiro. Quando eu digo fazendo tudo, é fazer a roda girar. Se ela não está girando automático, você tem que colocar lá a força para poder girar. A gente está o tempo inteiro assim. E aí a gente pega essa mentalidade e a gente aplica essa mentalidade na interpretação bíblica. Então a gente, quando vê passagens como você precisa praticar as escrituras, a pessoa ainda coloca nesse ensino a mentalidade, pô, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer essa roda girar. Então ela coloca na interpretação bíblica dela essa mentalidade de fazer girar, sabendo que quando você sabe pelas escrituras que você recebe tudo que você tem e apenas você só anda naquilo que tu já é muito mais fácil. Quando eu digo muito mais fácil, é muito mais simples. Por quê? Você entende que não se trata do seu esforço humano para fazer acontecer. Por isso que receber hoje, na mentalidade que a gente tem, se torna difícil. Porque a pessoa ela tem que aprender a descansar. E aprender a descansar, rapaz, no mundo que a gente está hoje, que é tem que correr atrás de muita coisa, às vezes a pessoa não tem tempo nem para descansar direito no sentido natural. Imagina descansar no descanso do Senhor de fato, entendendo que você já está nesse lugar e você só apenas descansa, apenas literalmente descansa. Então, o conquistar, sabe o que que o conquistar alimenta aqui, que o que a gente faz? O conquistar alimenta o ego. Então, quando você tenta estar fazendo, ele vai conquistar o ego. Eu conquistei, eu fiz, foi aquilo, foi, entendeu? Começa todo esse papo, entende? Começa todo esse papo. Aí vai alimentando esse ego. Porque eu agi com amor contigo, porque eu não agi, porque eu te dei isso e você não me deu. Tu entende? Começa essa troca, entende? Daí a pessoa ela tenta alimentar um ego fazendo coisas até para outras pessoas. Complicado isso, mas é o que a gente vive hoje. Mas não é o que Deus planejou para a gente viver. Então, o receber, ele humilha a carne. Então, pense, como assim humilha a carne? Pense, quando alguém recebe um presente, qual foi o mérito de quem recebeu aquele presente? Nenhum. A única atitude possível é confiar naquela pessoa que deu o presente e aceitar. Deus te pediu alguma coisa para ti quando ele enviou Jesus antes de você nascer no ano, sei lá, de 90? Não. Tu nem existia, ele já pensou em você. Então ele te deu isso de presente. Isso é graça. Isso é o dom de Deus. É presente de Deus. E como Deus entrega isso de presente para você, rapaz, a mentalidade que a gente foi ensinado e que a gente tá, que veio da queda, ela tem dificuldade de entender isso. Porque quando a gente recebe alguma coisa de alguém, a gente já pensa de maneira automática, tem segundas intenções. E isso impede de a gente receber do próprio Evangelho, do próprio Espírito Santo. Complicado, mas é, muitas coisas para a gente refletir aí. Então vamos lá. A fé nunca foi uma moeda de troca. É o que as pessoas não entendem. Nunca foi uma moeda de troca. Esse ponto muda a forma de ler o Novo Testamento, porque hoje muitos pensam fé igual Deus faz. A fé que eu exerço, a fé na minha fé faz Deus agir. Tem até livro, Fé na Minha Fé, sobre isso. É o que as pessoas pensam hoje sobre o Evangelho. Mas Paulo apresenta uma ordem totalmente diferente. Ele fala que Deus agiu primeiro. Quando enviou seu filho antes de você nascer. Inclusive, lá no tempo eterno, ele já tinha pré-estabelecido que o cordeiro viria antes mesmo da criação do próprio Adão. Lá no tempo eterno. Ele já tinha pensado em Jesus, no que ele faria, antes mesmo dele criar Adão. Olha que interessante. Então, como é que é a ordem bíblica? Deus agiu e a fé responde. Como assim? Deus agiu e a fé responde. Deus estabeleceu todas as coisas em Cristo Jesus e a fé aprende de maneira consciente a concordar com o que foi estabelecido.
e responde recebendo do que foi estabelecido. Olha só como é que a gente consegue deixar simples isso. A fé responde naquilo que já está estabelecido por Deus, não pelo que você está estabelecendo, mas pelo que ele já estabeleceu de maneira gratuita para ti. Então, olha só o que Paulo fala em Efésios. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. A graça vem antes, entende? A fé nunca inicia a obra de Deus. A fé, ela responde à obra de Deus. Eu sei que tem livros que falam que a tua fé faz Deus agir. Tem livros que falam isso. Não é isso, não. É o inverso. A fé responde o que Deus já fez em Cristo Jesus. E o que Deus já fez? Curou a todos. A Bíblia fala somente para você impor as mãos que as pessoas serão curadas. Então não é nem a tua fé que vai curar. Muita gente fala, eu tenho fé para curar dor de cabeça. Eu tenho fé para curar paralítico, mas não tenho fé para expulsar um demônio. Como assim, cara? Como assim? É uma metodologia que tu está utilizando para fazer isso? Ou é a obra consumada de Jesus que já despojou tudo eles e você anda nessa vitória porque ele estabeleceu e porque você ama tanto ele, você age naquilo que tu já é e por agir naquilo que tu já é, você tem resultado. Não é assim, né, Murilo? Pancada, né? O que é fé? Hebreus 11:1 fala pra gente o que é fé. É a palavra grega pistis. É até legal essa palavra. Mas a fé é muito mais do que acreditar, ela significa confiança, convicção, dependência e relacionamento. Por isso que Jesus frequentemente dizia: Não temas, porque o medo e confiança caminham em direção oposta. Então, o que que é o medo? É o oposto. O oposto de medo é falta de confiança, falta de convicção, falta de dependência e falta de relacionamento. Aleluia! Porque se fé é confiança, convicção, dependência e relacionamento, o oposto de fé é falta de confiança, falta de convicção, falta de dependência e falta de relacionamento. E aí, Murilo? Pegou o código? Brincadeiras à parte, que tem meu brother aqui junto comigo hoje. Aí, vamos lá. Ah, agora entra um ponto muito importante que eu quero falar pra vocês. Por que a pessoa entra em desespero? Sabe, por que que muitas pessoas entram em desesperos? Porque as pessoas acreditam que a circunstância revela a vontade de Deus. Porque elas aprenderam a interpretar as circunstâncias, a reinterpretar a palavra de Deus, melhor dizendo, baseada em suas circunstâncias e situações que passam. A pergunta que eu faço é: Deus muda? Não, não muda. A vontade dele vai mudar porque você ficou sem gasolina no seu carro? Não, não muda. A vontade dele vai mudar porque tu ficou uns dias sem com a conta zerada? Não, não muda. Você deixou de ser filho de Deus por causa disso? Não, não deixei. Você passou necessidade por causa disso? Não. Essa é a questão. A vontade dele não muda. A gente não reinterpreta as coisas baseadas em circunstâncias. Tem muita gente que faz isso hoje. Elas pegam algumas coisas que acontecem no dia a dia delas, elas tentam reinterpretar as escrituras baseado naquela experiência circunstancial que é temporária e que pode mudar e que vai mudar e que muda de fato, entende? E elas interpretam aquilo lá como se fosse algo relacionado a uma vontade de Deus. É o que acontece. Quer um exemplo prático? Olha só. Se a gente foi para Romanos capítulo 4, a gente vai ver, a gente vai ver sobre Abraão quando ele falava do corpo dele, do corpo dele e de Sara. Sara, lá antes de ter Isaac, tinha perto dos seus, se eu não me engano, 90, 90 e poucos anos aí. Não lembro de cabeça agora. A Sara dizia que o corpo dela, por ser muito velho, não ia gerar um filho, que seria impossível, por causa da idade natural. Perceba que ela estava olhando aqui algo circunstancial baseado em idade física.
Então ela estava reinterpretando a vontade de Deus baseado na sua idade física, dizendo que, pô, como é que eu vou ter isso se a minha idade é essa? Entende? Quando a gente começa a ver isso de maneira clara, a gente começa a perceber, pô, cara, então por que que eu tô as áreas que a gente está muitas vezes reinterpretando Deus baseado em circunstâncias? A gente não, cara, Deus não muda por causa disso. Ele continua o mesmo, a palavra dele continua valendo e vai acontecer do mesmo jeito. Isso aqui vai mudar, isso aqui é temporário, essa circunstância aqui. Entende? E o que Paulo falou sobre Abraão nesse contexto? Não atentou, ou seja, não olhou para o seu próprio corpo. Isso não significa que ela negou a realidade, mas significa que a realidade visível não era autoridade final para ele. Para ele quem? Para Abraão. Ele olhava para Sara, via que ela era velha de idade, ele olhava a condição da crença dela, mas ele, vendo isso, mesmo assim optou em confiar em Deus. É como hoje em dia. Você está zerado na conta, mas você confia em Deus que Ele vai te prover. Independente da tua realidade, se você trabalha com vendas, com seja lá com o que for que você trabalha, ele vai te dar isso porque a graça dele já está atuando nisso, porque a vida dele já está em você, entende? Então, quando você escolhe olhar para o que a palavra dele significa que a realidade visível não é superior e nunca será a verdade e a autoridade final estabelecida pelo próprio Deus. Porque a autoridade final é a palavra de Deus e sempre será. Por isso que a realidade, a gente olha para ela, a gente sabe que tem circunstâncias, sabe que tem situações, sabe que tem acontecimentos, mas isso não determina a autoridade, que aquilo é a autoridade final sobre o assunto relacionado à nossa vida. Porque a autoridade final é Deus, que estabeleceu em sua palavra. É isso que a gente precisa entender. Não muda. Por isso que a gente não pode mudar a gente não pode reinterpretar Deus baseado em consequências e situações que possam acontecer no nosso dia a dia. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar dando sempre uma nova leitura para a vontade de Deus. E aí vai começar as interpretações distorcidas, crenças distorcidas, práticas distorcidas e comportamentos distorcidos. E aí que vem uma coisa que acontece sempre no meio cristão, meio religioso principalmente. As pessoas elas tentam formatar comportamento de pessoas sem explicar o fundamento daquilo lá. Aí elas tentam controlar as pessoas, corrigindo o comportamento, mas não tratam da estrutura primordial que reflete o comportamento, que é o princípio revelado nas Escrituras dentro da vontade de Deus. Por isso que constantemente está acontecendo isso, em vários locais, não só no Brasil. Então, quando a gente fala de descanso, lá em Hebreus 4, esse capítulo todo é muito mais profundo do que a gente pensa. Mas fala a palavra descanso, é a palavra, dentro desse contexto, está falando de catapausis, eu acho que é assim que fala. Se não for, me desculpem ali pela pronúncia. Que não significa, ela não significa apenas um descanso de maneira física, significa cessar de tentar produzir por si mesmo aquilo que Deus já realizou. Então, repetindo, o descanso de Hebreus 4, que é o que revela sobre isso, não significa somente descansar de maneira física, mas também significa cessar de tentar produzir por si mesmo aquilo que Deus já realizou. Porque a palavra graça no grego é a palavra charis. Graças, a palavra charis no grego também significa a capacidade de Deus de produzir resultados. Então você tem que aprender a mudar a sua mentalidade e a mudar o seu modo operante de vida. Quando eu digo modo operante de vida, perspectiva de vida. Você tem que sair da perspectiva do antigo homem, da mentalidade caída e entrar na perspectiva do novo homem em Cristo Jesus. E essa ilusão não. E esse descanso a gente vai ver refletido em Marta e Maria, de maneira muito tranquila. Então, olha só. Lá em Lucas 10, a gente vai ver a situação de Marta e Maria. Uma ficava trabalhando o tempo inteiro e reclamava para Jesus: ó, eu tô fazendo tudo sozinha, Jesus. E ó, ela só tá sentada aí te ouvindo. Então vamos lá. Quem é que estava sempre ocupada? Marta. Marta estava servindo, preocupada e ansiosa. Maria estava aos pés de Jesus recebendo. Então, aqui na situação de Marta e Maria, a gente vê exatamente uma pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, querendo produzir alguma coisa de maneira ansiosa ou ansioso,
enquanto outra estava lá aos pés de Jesus recebendo. Jesus não condena o serviço, tá, gente? Só para vocês não entenderem errado. O que que ele corrige? Ele corrige a ansiedade daquilo. Você trabalha, é bom, mas você não precisa ficar ansioso, querendo atropelar resultados financeiros por causa que tá por querer atropelar as coisas. Tu não precisa disso, tu não tem necessidade disso. Ninguém tem necessidade disso. Isso só produz ansiedade, cansaço, falta de energia e estresse. Literalmente, a pessoa que vai por esse caminho só vai receber isso. Então ele aprende então aqui Jesus está corrigindo a ansiedade das pessoas, entende? Porque o reino começa recebendo antes de fazer. Por isso que Paulo, quando a gente vai para Efésios 1, Paulo muda completamente a perspectiva. Paulo nunca orou, Deus dá mais. Nunca. Você não vai ver uma oração de Paulo falando isso. Você vai ver que Paulo, ele fala o seguinte: Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento. Isso é Efésios 1, a partir do versículo 16 ou 17. Por quê? Porque o problema nunca foi falta de provisão, o problema era a falta de conhecimento. Conhecimento está falando de gnosco, está falando de um conhecimento relacional com Jesus. Entende? E quando a gente entende que é falta desse conhecimento, muda toda a perspectiva que a gente vê as coisas. Então, o conhecimento precede a manifestação, que eu mandei isso para umas pessoas hoje. Isso é Oséias 4:6 fala: "O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento". E Pedro também fala, lá em 2 Pedro 1:2 ao 3: "Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, visto pelo seu divino poder, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade". Ó, essa tradução usa ainda a expressão doadas. Doadas. Entende? Observem a ordem aqui: conhecimento, manifestação. Isso não porque o conhecimento obriga a Deus te dar alguma coisa, não. Mas porque o conhecimento permite você viver daquilo que Deus já te deu através de Jesus. Esse conhecimento permite você ministrar outras pessoas, ensinar outras pessoas, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Entende? Esse conhecimento ele te dá estrutura para você andar nisso. Por isso que a gente cresce sempre na graça e no conhecimento. Então, qual que é a diferença entre, de fato, agora, falando de diferenças depois de todo esse contexto, entre tomar posse e receber? Então, vamos ver as principais diferenças agora. Olha só que interessante. Na mentalidade de tomar posse, sabe o que que as pessoas pensam? Deus pode ou não quer dar. É a primeira coisa que vai acontecer na mentalidade dela. A segunda coisa que ela vai pensar nessa mentalidade de tomar posse é: minha fé precisa convencê-la a me dar alguma coisa. A terceira coisa que vai acontecer nessa mentalidade de tomar posse é: eu preciso declarar mais, de maneira suficiente até que ele seja convencido a me dar alguma coisa. A quarta coisa que vai acontecer é: preciso fazer algo para liberar isso. A quinta coisa que vai acontecer é: a circunstância determina se conseguir. Exemplo: se eu conseguir aquele emprego, foi Deus. Todo mundo já ouviu isso. Se aquela pessoa vir falar comigo, é Deus. Ai, aí chega a ser engraçado, mas é isso que já acontece. Essa mentalidade facilmente leva ao desespero quando as circunstâncias não mudam, que é realmente que as pessoas ficam. As pessoas ficam desesperadas quando percebem que a circunstância não muda. Porque a pessoa passa a medir a fidelidade de Deus pelo que ela vê. É isso que dá o problema. A pessoa ela olha para isso baseado no que ela está enxergando. Conforme ela está enxergando, ela vai entender que Deus está sendo, se Deus está sendo fiel ou não para com ela. E aí, essa mentalidade, ela não vai produzir um relacionamento genuíno com o Espírito Santo, porque ela vai ficar oscilando. Isso é uma pessoa que oscila. Já ouviu falar daquele crente que oscila? É esse crente que oscila. É uma hora ele tá olhando para isso, outra hora ele tá olhando para qualquer outra coisa. Ele nunca está firmado num fundamento sólido. Então, dentro dessa mentalidade da nova aliança, agora, do receber, a pergunta muda de cenário. Não é como faço Deus me dar alguma coisa, porque ele já te deu.
mas é o que Cristo já conquistou e como permaneço firmado nessa verdade. Isso aqui muda completamente a estrutura da nossa fé. Por quê? Os apóstolos falam o seguinte, lá em João 15:4. Olha a linguagem que eles utilizam: permanecei em mim. Colossenses 2:6 diz: andai nele. 1 Pedro 5:9 diz: permanecei firmes na fé. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança. Perceba que os verbos predominantes não são predominantes são, corrigindo, permanecer, andar, reter, receber e conhecer. Ele descreve uma vida fundamentada em uma realidade que já está estabelecida em Cristo, e não num esforço contínuo para convencer Deus a agir. Entende? Isso aqui que eu estou falando para vocês se conecta perfeitamente no ensino que eu dei um tempo atrás sobre o perigo da confissão sem entendimento. Entende? A verdadeira confissão não é uma ferramenta para persuadir Deus. Ela é a expressão daquilo que o coração já compreendeu. Então, se você quiser confessar a palavra, tudo certo, pode confessar. Mas entenda que isso daqui é uma expressão daquilo que tu já é em Deus. Não para você ser, mas daquilo que você já é. Entende? E por ser já é, você compreendeu que você já tem aquilo. Então você confessa com entendimento revelado. E não simplesmente para tentar usar aquilo como uma técnica para tentar receber alguma coisa. Entende? Por isso que Jesus fala, em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, e Paulo fala, cri, por isso falei. Então vamos lá. Dentro disso, a revelação de Jesus e da nova aliança, a vida cristã não é um movimento de tentar obter de Deus aquilo que ainda está retido, mas é o que? É viver a partir daquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. A fé não cria provisão, olha interessante isso, ela responde à provisão. Então você não está criando uma realidade onde ele vai te prover. Muita gente acha que é isso. Não. Ele já te proveu, então a fé responde a essa provisão que ele já te deu. A confissão não persuade Deus no sentido, tenta convencer Deus a te dar alguma coisa. Ela concorda com a sua palavra. O descanso não nasce porque a circunstância já mudou, nasce porque o coração conhece o caráter do seu Pai e a suficiência da obra de Jesus. Entende? É isso aí, gente. Por hoje, passou bastante já aí. Vou parar de gravar, peraí.